Você tinha um mês inteiro, 30 dias, com folga, com tempo de sobra. Você até chegou a olhar o calendário e pensar que dessa vez ia ser diferente. E fez tudo nos 2 últimos dias, virando noite, com o dobro do sofrimento e metade da qualidade que aquilo podia ter tido. E agora você está jurando que na próxima é diferente. E se o problema nunca tiver sido você, e sim os 30 dias? Você vai sair daqui com uma coisa para montar hoje, que leva uns 10 minutos e que muda o jeito como você vai encarar a próxima entrega. Não é sobre virar uma pessoa mais determinada. É sobre mexer numa peça do sistema que você provavelmente nunca considerou que fosse ajustável. Se você curte esse tipo de conversa direta, se inscreve aqui que tem vídeo novo toda semana. Sempre nessa linha prática. Deixa o like que ajuda demais o canal a crescer. Bora! A crença é a mais dolorosa que existe nesse assunto, que é a de que você procrastina por preguiça, ou por falta de caráter, ou porque não quer o suficiente. E ela é dolorosa porque ela não aponta para nada que dê para consertar. Ela só aponta para um defeito seu, e defeito de caráter a gente não sabe como mexer. E essa crença é reforçada todo mês pela evidência. Você teve 30 dias e não fez. Não tem como argumentar contra isso, o tempo estava lá, você não usou. Então parece que só sobra uma explicação. Só que tem uma coisa que não fecha nessa história, e vale você reparar. Nos 2 últimos dias, você fez. E fez rápido. E fez sob pressão. E fez cansado. Quer dizer que a capacidade estava lá o tempo inteiro. Uma pessoa preguiçosa de verdade não faz nos 2 últimos dias. Ela simplesmente não entrega. E nem se importa em não entregar. O que você tem não é ausência de capacidade. É uma capacidade que só liga em certas condições. E condição é uma coisa que dá para construir. E aí a pergunta muda. Em vez de perguntar por que você não conseguiu se disciplinar por 30 dias, vale perguntar o que existia nos 2 últimos dias que não existia nos 28 anteriores. Em 1955, no dia 19 de novembro, um historiador naval chamado C. Northcote Parkinson publicou na revista The Economist uma frase que virou lei. E é essa: o trabalho se expande de modo a preencher o tempo disponível para a sua conclusão. Repara no que isso quer dizer. Não é que você é lento. É que uma tarefa que caberia em 3 dias vai naturalmente ocupar 30 se você tiver 30, porque ela vai se enchendo de pesquisa desnecessária, de revisão em cima de revisão, de espera por condição ideal, de pequenas indecisões que só existem porque tem tempo para elas existirem. E tem uma parte disso que é ainda mais silenciosa, que é o tempo que a tarefa ocupa sem estar sendo feita. Durante aqueles 28 dias, você não estava descansando. Você estava carregando aquilo. Pensava nela no domingo, lembrava dela na fila do mercado, dormia sabendo que ela existia. Ou seja, o prazo largo não te deu 28 dias livres, ele te deu 28 dias de peso e 2 dias de trabalho. É um péssimo negócio e a gente aceita esse negócio todo mês. E você nem precisa de lei nenhuma para reconhecer isso. Pensa nos dias antes de uma viagem. Aquele dia em que você tem que resolver tudo, deixar a casa em ordem, terminar coisa do trabalho, arrumar mala, e você resolve num único dia uma quantidade de coisas que normalmente levaria 2 semanas. Não é que você virou outra pessoa naquele dia. É que o prazo ficou curto e as coisas encolheram para caber. E repara que nesse dia você não ficou escolhendo a melhor forma de fazer cada coisa, você fez do jeito que dava e no fim ficou tudo resolvido do mesmo jeito. Então, o que existia nos 2 últimos dias era um prazo real. E prazo real é uma peça de engenharia, não é um traço de personalidade. Ou seja, dá para fabricar. Vamos ao que fazer. O primeiro passo é encurtar o prazo de propósito e encurtar bastante. Se você tem 30 dias, marca a sua entrega para o dia 10. Não é para você fingir que o prazo é outro. Todo mundo sabe fingir mal e a sua cabeça não cai nessa. É para você tratar o dia 10 como a data real e deixar os 20 dias restantes como margem de segurança para o que der errado. E sempre dá alguma coisa errada. Essa margem, aliás, é o motivo pelo qual esse método não é arriscado. Ele é mais seguro que o seu jeito atual. Porque hoje você não tem margem nenhuma e qualquer imprevisto nos 2 últimos dias derruba a entrega inteira. O segundo passo é o que faz o primeiro funcionar, que é dar realidade ao prazo novo. Prazo que só existe na sua cabeça não é prazo, é intenção. Então ele precisa ter alguém do outro lado. Você manda uma mensagem para alguém dizendo que no dia 10 você entrega aquilo e pede para a pessoa cobrar.
Ou marca uma reunião para o dia 11 para mostrar o resultado. Ou combina de mandar para o seu chefe, para o seu orientador, para o seu sócio. O ponto é que exista uma consequência social, porque essa é a que a gente respeita mesmo quando não respeita a si mesmo. E isso não é sinal de imaturidade, apesar de parecer. É como funciona para praticamente todo mundo. E é por isso que quase ninguém falta ao trabalho e quase todo mundo falta ao treino que combinou consigo mesmo. As duas coisas exigem o mesmo esforço físico de sair de casa, e só uma delas tem gente do outro lado. Em vez de lutar contra isso durante anos, tentando ser uma pessoa que cumpre promessas internas, é bem mais eficiente usar a peça que já funciona. E não precisa ser uma cobrança formal nem constrangedora. Uma mensagem dizendo que você vai mandar tal coisa no dia 10 já cria o efeito quase inteiro, mesmo que a pessoa nem responda direito, porque o que pesa é você saber que alguém sabe. O terceiro passo é fatiar com datas intermediárias, e essa parte precisa ser específica. Não vale escrever adiantar a primeira parte até o dia 3. Vale escrever terminar a introdução até quarta-feira e mandar para fulana. Cada fatia precisa ter o que fica pronto, a data e, de preferência, quem vai ver. Um projeto de 10 dias com 3 fatias tem 3 prazos curtos. E prazo curto é o que faz a coisa encolher para o tamanho que ela realmente tem. E a fatia tem um segundo benefício que aparece na hora de começar. Um projeto inteiro é grande demais para caber na cabeça de uma vez, e por isso ele intimida antes de você entender o que ele exige de fato. Uma fatia com nome e data é pequena o suficiente para você enxergar o começo dela, e enxergar o começo é metade do trabalho. Muita gente que se acha procrastinadora, na verdade, só nunca quebrou nada, e passa semanas encarando um bloco de granito quando poderia estar mexendo em 3 pedras. E se você não souber quebrar, tem um jeito simples. Você escreve o que precisa estar pronto no dia da entrega e vai perguntando o que precisa existir antes disso. Cada resposta vira uma fatia. 2 ou 3 rodadas dessa pergunta costumam resolver qualquer projeto de tamanho normal. O quarto passo é definir o pronto antes de começar. Isso resolve o outro motivo pelo qual as coisas incham, que é o perfeccionismo. Antes de você começar, escreve numa linha o que significa estar pronto. Tipo 10 páginas com a estrutura fechada e sem revisão de vírgula. Se você não escrever isso antes, no meio do caminho a sua cabeça vai inventar critérios novos, e cada critério novo come mais um dia. Escrever o pronto antes protege você de você mesmo daqui a 2 semanas. E vale reparar como o perfeccionismo se disfarça de responsabilidade nesse ponto. Quando você inventa um critério novo no meio do caminho, não parece enrolação, parece zelo. Você está querendo entregar melhor. E como pode ser errado querer entregar melhor? Só que o efeito prático é adiamento. E o resultado final costuma ser pior, porque aquilo que ia ficar bom com 10 dias acaba saindo às pressas no 29º. Definir o pronto antes não é baixar a qualidade. É escolher a qualidade num momento em que você ainda está pensando com clareza. E o quinto passo é ter hora para terminar todo dia e não hora para começar. A maioria das pessoas marca começar às 8, e essa marcação é frouxa, porque atrasar o começo não tem consequência nenhuma. Já marcar que às 11 aquilo tem que estar fechado, cria pressão de verdade dentro do dia, e é a versão diária da mesma ideia. É o mesmo motivo pelo qual você trabalha melhor na véspera de sair de férias. Tem uma hora em que aquilo tem que acabar. E dá para fabricar essa hora de fim mesmo quando ela não existe naturalmente. Marca uma coisa para depois, qualquer coisa que você não vá desmarcar, um compromisso, uma aula, um encontro com alguém, um jogo. Aí aquela tarefa deixa de ter a tarde inteira à disposição e passa a ter 3 horas. E você vai reparar que ela cabe. Parece que você está complicando a sua vida, colocando compromisso em cima de trabalho. E o efeito costuma ser o contrário, porque o dia com fim definido rende mais que o dia inteiro à disposição. Agora as ressalvas. E são 2. A primeira é que prazo curto demais quebra o efeito. Se você marcar uma coisa impossível, o seu cérebro percebe que não dá e desiste antes de tentar. E aí você perde os 2, o prazo e a motivação. O prazo bom é aquele que dá um leve aperto, não o que dá desespero. Se você não sabe calibrar, começa com metade do tempo disponível, que é um corte grande o suficiente para mudar o comportamento e pequeno o suficiente para parecer possível. A segunda é mais importante. Nem toda procrastinação é problema de prazo. Tem coisa que você adia porque tem medo do resultado, ou porque significa admitir uma coisa que você não quer admitir,
ou porque no fundo você não quer aquilo e ainda não se permitiu dizer isso em voz alta. Nesses casos, encurtar prazo não resolve nada, e insistir só aumenta a culpa. Um jeito rápido de distinguir é o seguinte: se ao pensar em começar você sente tédio, é prazo. Se você sente um aperto no peito, é outra coisa. E essa outra coisa merece uma conversa honesta com você mesmo antes de qualquer técnica. Nenhuma organização de calendário resolve uma decisão que você está adiando tomar. O que fica maior do que essa história de prazo é uma mudança na pergunta que você faz quando alguma coisa não anda. A pergunta padrão é o que tem de errado comigo, e ela tem duas características ruins. Ela dói e ela não leva a lugar nenhum. A outra pergunta é o que tem de errado no desenho disso, e ela é bem mais generosa e bem mais produtiva. Prazo largo demais, tarefa vaga demais, sem ninguém do outro lado esperando, sem definição de pronto, sem hora para terminar. Cada uma dessas é uma peça ajustável, e nenhuma delas tem a ver com quem você é. E depois de ajustar essas peças umas 5 ou 6 vezes, você vai reparar numa coisa curiosa, que é que você passou a se descrever de um jeito diferente. Deixa de ser alguém que procrastina e passa a ser alguém que às vezes monta o prazo errado, o que é uma descrição muito mais precisa e muito mais fácil de carregar. Me conta aqui embaixo quando você percebeu esse padrão pela primeira vez, se foi na escola, se foi na faculdade, se foi no trabalho. Eu tenho a impressão de que quase todo mundo consegue apontar uma época. E comparar isso aqui embaixo costuma ser esclarecedor. Deixa o like e se inscreve pra gente continuar semana que vem. Até lá!